E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego e hoje eu vou falar sobre mais um assunto importante aqui, né, que é sobre a espiral do silêncio, como a mídia consegue ter o controle da opinião pública, tá? Que é basicamente eu vou me referir a esse livro, né, a gente entender, né, a sociedade hoje, né, o mundo à nossa volta. Então vamos lá. A gente sabe que o homem é considerado um animal social, né? Como eu já levantei no vídeo sobre o poder, o homem só existe no grupo, né? Então o grupo acaba gerando segurança, desenvolvimento, né? Mas para viver em grupo é normas, né? Determinadas regras, inclusive nessa imitação, né, dos mais jovens imitando os mais velhos. Isso gera uma certa organização, uma certa harmonia no grupo. E isso, sob certo aspecto, tem a sua relevância, tá, pessoal? Então eu vou apontar algumas coisas assim. Aqui não necessariamente tudo eu acho que não tem que respeitar a regra, não é isso. Pelo contrário, a gente, para viver em grupo, a gente precisa, né, dessas normas, dessas regras. Isso sempre foi assim, sempre vai ser. Né? O grande problema é quando você tem um pequeno grupo, né, controlando essas regras para o seu próprio, né, benefício e não para o benefício do grupo como um todo. Então vamos entender como é que funciona essa espiral do silêncio, né? Isso parte primeiro desse medo que o homem tem do isolamento, justamente por essa necessidade de viver em grupo, né? De ser um animal social, precisar dessa proteção, né? Para se alimentar, para se reproduzir, né? Para ter a sua família, o homem precisa do grupo. Então ele tem medo, né? Desse isolamento, e é justamente esse medo do isolamento que liga essa espiral do silêncio. Por quê? Porque o indivíduo ele tem um certo receio, né, de manifestar, né? O livro traz o exemplo aqui desse livro do Maquiavel Pedagogo, também traz vários outros exemplos, estudos como esse, tá? Isso é muito comum, estudos que mostra, né, faz vários experimentos em grupo, onde as pessoas estão combinadas, né, e você deixa só o último ali entrevistado para manifestar de fato a própria opinião. Nesse estudo aqui, por exemplo, você tem essa linha, estudos bem assim, com coisas bem idiotas. Você tem essa linha e depois aparece essas três linhas e pede para a pessoa dizer qual é a linha, né, que se parece com essa aqui que foi apresentada. Então, os primeiros combinados lá com o pesquisador, eles afirmam, por exemplo, três, né? E aí o último a dar opinião, ele vai na onda da maioria. Ele fala que realmente a linha, né, parecida com aquele modelo lá é a linha 3. Né? Isso é muito comum, lógico, não são todas as pessoas. Né? Você tem um pequeno percentual de pessoas que mantém a sua opinião, né? No caso seria a linha 2, mesmo com o grupo todo estando ao contrário, né? Mas assim, a maior parte das pessoas, por incrível que pareça, mesmo em testes tão banais e tão óbvios que está errado, as pessoas preferem estar errada em grupo do que estarem certas sozinhas, né? Por incrível que pareça. Então, a partir disso, né? Se você consegue ter uma minoria que às vezes é mais falante, é uma minoria mais agitada, por isso que a gente fala da importância da militância política, né? Há umas décadas no Brasil, talvez ainda hoje, você tinha muito só a militância, por exemplo, né? Não estou falando bem nem mal, mas era uma situação que acontecia no Brasil. Hoje a gente começa a ver um movimento de direita. Né? Não que o pessoal de esquerda fosse a maioria, mas eles eram os mais falantes. Né? Pelo contrário, às vezes era até uma minoria, mas uma minoria que conseguia se impor justamente por falar mais, por estar em grupo. Ao estar em grupo, você acha que é como se você tivesse mais certeza, né, por estar em grupo, mais razão, como se tivesse mais como se a razão fosse uma coisa meramente quantitativa, né? Quanto mais pessoas, mais razão você tem. Isso te dá mais certeza, você acaba falando mais, você acaba conseguindo impor até para uma maioria que às vezes não tem voz,
oportunidade de falar, ou não tem os meios de ação para poder falar, né? Se você tem o controle da mídia, você tem os meios de ação para falar, e a maioria não tem, né? Um exemplo é o que eu coloquei aqui, a foto da Revolução Francesa, quando as igrejas, né, e os padres foram perseguidos, os cristãos, sendo que os cristãos eram a maioria na França naquele período. Então, quer dizer, mas por conta que tinha uma maioria ali falante contra a religião, né, essa minoria conseguiu se impor em cima da maioria que às vezes não dava, não manifestava a própria opinião, né? Mas ainda assim, como eu já destaquei, né, você tem o livro coloca como núcleo, que são pessoas que mantêm a sua opinião. E aí, obviamente, tendem a ser pessoas mais bem educadas, com mais informações, né, que têm mais convicção de fato daquilo que está falando, daquilo que está pensando, né? Uma pessoa que fez um rastreamento da própria opinião, então ela sabe o que ela está dizendo. Isso é muito comum na história. Muitas vezes essas pessoas que fazem parte desse núcleo duro, que são as pessoas que de fato vão, né, manifestar a opinião de uma maneira que vão até muitas vezes mudar o rumo da história. Então vamos lá, como é que a opinião pública o que seria, né, a opinião pública? A opinião pública seria uma opinião aceitável publicamente, né? Pelo menos nesse contexto da espiral do silêncio. Na verdade, o livro levanta uma série de definições sobre opinião pública, ele faz até um levantamento histórico, mas para esse momento, para essa apresentação, é importante a gente entender esse olhar, né, sobre a opinião pública, que é uma opinião aceitável publicamente, uma opinião que você pode manifestar, que não vai gerar né, você não vai ter uma represária. A gente sabe que determinadas opiniões, dentro de um contexto social, se você levanta essa opinião, por mais que a gente vive numa sociedade supostamente democrática, né, se você levanta dadas opiniões, você logo recebe uma represária. Então, assim, opinião pública é aquela opinião que você pode manifestar livremente, né, que tende a ser uma opinião aceitável, né, uma opinião assim, aquelas opiniões que os políticos sempre falam, sempre levantam, né, independente do lado que eles defendem, eles sempre levantam aquela opinião. Essa opinião que não necessariamente é uma opinião da maioria. Esse é o grande ponto da questão, né? Opinião pública a gente pensa que é a opinião da maioria, não necessariamente, mas é aquela opinião que por algum motivo ela é mais aceitável, né? E nisso a mídia vai ter uma importância muito grande. Desde Platão, né, a gente já sabia que filosoficamente ela não tem valor nenhum. Ser uma opinião mais aceitável, ser opinião, ainda que fosse opinião da maioria, isso não quer dizer absolutamente nada, né? É muito fácil você enganar a maioria, ou na maior parte das vezes a maioria está enganada, né? Como o próprio Platão coloca no mito da caverna, né? Eu acho que aquilo hoje em dia ainda é muito real, né? Ainda é muito presente aquilo, né? A grande maioria acaba sendo hipnotizada, sendo manipulada de uma maneira muito fácil. Pelo contrário, essa opinião pública ela é muito utilizada na retórica, isso que eu falei, até na retórica política, né? Quando você quer ter uma razão ou quer demonstrar ter uma razão ou quer ter uma ser a maioria, né? Aí você parte dessa opinião pública para impor suas opiniões. Isso é tudo uma arte, ela é muito utilizada na arte de convencimento, né? Mas filosoficamente ou até mesmo cientificamente isso não tem muito valor. John Locke, né, que foi um estudioso que já estudou esse assunto, ele fala que a sociedade tem dois tipos de lei. Tem a lei divina, que hoje em dia a gente é uma das coisas que a opinião pública, né, que a mídia assim, tenta manipular acabar, né? Isso já vem de algum de lei divina, justamente porque as leis divinas, isso eu explico no vídeo sobre o poder, tá? Que é o vídeo anterior do canal. A lei divina ela é uma coisa que vem de cima, né? Então, está no poder não tem o controle sobre a lei divina, ele tem que aceitar, ele está abaixo. Então, por isso a lei divina é uma coisa que se coloca assim, um limite ao poder, né? Então, quem tem o poder, né, se essa pessoa não respeita a Deus como deveria, ela vai tentar atacar essa lei divina, porque aí, a partir da lei civil e da opinião pública, ela consegue se impor e até manipular isso, né? Que são os outros tipos de lei que o John Locke coloca, que é a lei civil, que é a lei do Estado, né? A Constituição. E a opinião pública também é uma espécie de lei, porque justamente por ela causa esse constrangimento. Então as pessoas elas têm um comportamento
a opinião pública ali, né, porque elas podem receber algum tipo de sanção, não assim oficial, mas que não deixa de ser, às vezes até pior, né? Uma humilhação pública, enfim, pode deixar a pessoa muito mais constrangida do que de fato pagar uma multa, por exemplo, né? É, então, na verdade, num primeiro momento era a lei divina, né, que sustentava a lei civil e a opinião pública, agora não mais, né? A lei divina ela tem cada vez menos poder e a opinião, a lei civil e a opinião pública que uma sustentando a outra, como eu vou mostrar mais para frente aqui. Então o indivíduo, por essa questão da opinião pública, ele tem que estar sempre ciente, ele tem que estar sempre ligado, porque a opinião pública é uma coisa muito maleável, né? Como eu falo, até a própria mídia influencia muito. Então, assim, você tem que estar sempre atento e adequado à sua opinião pública. E antes, quando a lei divina ela sustentava a opinião pública, você sabia que mais ou menos o comportamento ia seguir aquelas leis divinas. Como você não tem mais essa influência das leis divinas, essa opinião pública ela pode ir do 8 a 80 assim, no curto espaço de tempo. Então, isso te deixa numa situação até de incerteza e insegurança, né? Porque ela pode mudar a qualquer momento, então você tem que estar atento, né? E, inclusive, as pessoas até têm dificuldade de fazer isso, por isso que elas se apoiam, às vezes, na mídia, só que nem sempre a mídia vai manifestar exatamente o que seria a sua opinião pública, né? Você tem na verdade, até uma contradição aí, né? O que de fato deveria ser, mas o que as pessoas pensam que é a opinião pública. Né? Então vamos lá, com relação ao Estado e à opinião pública, né? Já há alguns séculos, os estudiosos já vêm dizendo que a opinião pública deveria ser matéria, né, para ação governamental, mas para isso, como eu explico melhor isso no vídeo de poder, né? Era importante as leis divinas baseando na opinião pública, porque seria de fato uma coisa mais sólida, né? Essa opinião pública, sem estar apoiada na lei divina, ela é uma opinião que é muito fácil de ser manipulável, né? Então, enfim, você não está apoiando em praticamente nada a ação governamental, né? E aí o Rousseau já coloca a opinião pública como uma religião civil, né? Aí você já tem um movimento de tentar derrubar a lei divina e colocar a opinião pública, né, como a norma, a nova norma, né? Que num primeiro momento parece coerente, tá? Mas o problema é que num segundo momento, né, como por exemplo no nazismo, no comunismo, principalmente no nazismo, você tem essa opinião pública facilmente manipulada e a partir dali você usa aquilo para ter um poder absoluto, né? Que era o que seria impossível a partir dessa conduta sendo normalizada, né, pelas leis divinas, que é uma coisa que estaria sempre acima do governante. E aquilo que eu já apontei também, a opinião pública ela tende a adquirir força proporcionalmente com o número de adeptos, né? Não necessariamente, ou com a campanha midiática em cima dela, né? Se tem uma campanha midiática maior, não necessariamente tem mais adeptos, mas dá a impressão de ter mais adeptos, e aí parece ser uma grande, assim, um grande consenso, e na verdade não é, né? Esse que é o grande ponto. Então, nesse primeiro momento, a opinião pública formaria as leis, né? Só que o que acontece? Você tem um outro estudioso, né, que é o Tocqueville, que ele fala dessa homogeneização da opinião pública, né, principalmente a partir do desenvolvimento da mídia, né, com o aumento dos meios de ação, de controle de massa e de opinião pública, né, com o desenvolvimento da televisão, do cinema, enfim, da música. Isso já desde lá da impressão também, se a gente for lá alguns séculos mais atrás. Quanto mais você tem essa possibilidade de controlar essa opinião pública, mais fácil fica você utilizar essa opinião pública, né, para se impor, né? Quem tem os meios de ação, quem tem como financiar, né, esses meios de ação, essa mídia, consegue ter esse controle da opinião pública e logo controle social, né? Já que essa opinião pública ela não se baseia em absolutamente nada mais, né? Antes ela, como eu falei, ela era vinculada às leis divinas. Quando você apaga Deus da história, então a opinião pública não se baseia em nada, né? No que a mídia vai dizer, a opinião pública vai se basear, né? E muito contrário do que a gente imagina, justamente por esse temor de se distanciar da maioria, você às vezes manipular uma massa é muito mais fácil que você manipular um indivíduo bem informado, porque
em conjunto ali, aquela massa desinformada, ela vai temer ter uma opinião diferente da maioria, né? Então, a partir de um controle das informações que chegam para essa massa, você consegue manipular muito facilmente. Num primeiro momento, você manipula. Num segundo momento, a própria massa faz o trabalho para você, porque eles vão isolar o indivíduo que pensar diferente, né? Então, quer dizer, você dá o gatilho ali, depois o sistema alimenta, o sistema se alimenta, né? E principalmente essa ideia de evolução que a gente tem na nossa sociedade, né? Que a sociedade está cada vez mais evoluindo, cada tudo mais novo. Hoje em dia as pessoas sabem muito mais, né? É justamente o contrário. Quanto mais você acha que sabe, é porque você está ficando mais ignorante, né? Então a gente não valoriza mais, por exemplo, as opiniões das pessoas passadas, as tradições, os valores, os costumes, coisas que foram importantes para formar a nossa sociedade. Essa ideia de evolução torna muito fácil essa manipulação da opinião. Porque se cada nova opinião é como se fosse mais coerente, com mais razão, mais científica, né? Melhor, melhorada. Então, quer dizer, a partir do momento que você consegue manipular, né, supostamente evoluir, né, essa opinião, essa noção de evolução, ela facilita, né, você modificar essa opinião pública a seu bel prazer, a seu bel interesse, né, hora para um lado, hora para o outro, né? Isso que eu digo, quem tem o controle, né, da mídia, das informações, dos meios de ação, e isso acaba recebendo uma forte influência até inconsciente, né? Quando você para estudar, você percebe essa opinião, essa influência dos meios de comunicação, né? Isso está muito visível hoje, porque hoje na sociedade brasileira a gente tem de fato uma quebra desse monopólio quando você teve um desenvolvimento muito grande das mídias sociais, né, das redes sociais, que aí você quebrou essa espiral de silêncio, onde outras pessoas puderam falar, botar a boca no trombone, principalmente o professor Olavo de Carvalho, foi um dos caras que rasgou aí essa espiral do silêncio e começou a colocar uma opinião diferente para as pessoas escutarem, as pessoas começaram a escutar, e aí se rachou, né? E hoje a gente consegue ver o quanto por exemplo, a mídia coloca uma opinião completamente diferente da nossa. Mas até pouco tempo atrás, isso as pessoas não percebiam, porque elas achavam que era a opinião da maioria, mas da maioria ela aceitava e concordava com aquilo. Né? A gente só percebe isso a partir do momento que teve essa quebra a partir das redes sociais. Pelo menos algumas pessoas, nem todas ainda perceberam. Muitas pessoas ainda recebem aquilo é uma opinião da maioria e tal, né? Um exemplo disso é a moda, né? Aparece uma moda diferente, você acha aquilo horroroso, né? Normalmente é sempre assim, né? E aí, eu não vou usar isso, que é absurdo, não sei o quê. Mas daqui a pouco você está usando, né? Começa todo mundo a usar, daqui a pouco você começa a achar aquilo bonito e você está usando, né? Então, o que era para as leis formar opinião pública, né, acontece até o contrário, porque a partir do momento que o governante tem esse poder, ele cria as leis, ele bota esse aparato em cima e é a lei que passa a formar a opinião pública. O jogo até se inverte. Então, agora eu citei muito a mídia, né, mas falando mais especificamente agora da mídia, você tem, antes daquela informação chegar ali, ela tem um processo de seleção e de edição muito grande, né? Então, o que o cara vai ser? Ele vai te mostrar 10 matérias ali no telejornal. Ele vai ter que selecionar 10 em milhões de fatos importantes que aconteceram no mundo. Então, quer dizer, não precisa nem mentir. A gente acha, às vezes, até que a mídia mente, né? Normalmente, a mídia não é que seja uma mentira descarada, mas ela seleciona, né? Escolhe as palavras com que ela vai colocar cada notícia. Isso já é mais do que o suficiente, né? Para realmente não aquela notícia, mas aquela notícia em relação ao todo, aos milhões de fatos que ocorrem. De fato, ela não seleciona os mais importantes e não coloca da maneira tão real como aconteceu. Nas próprias redes sociais, né, você tem, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, né, o Facebook, o Instagram sendo investigado, né, o CEO dessas empresas sendo depoimento lá na Câmara, no Senado deles lá, né, e
essas próprias mídias, elas também têm seleção ali de filtros, né? Quando você quer achar um determinado tema, ela não te mostra necessariamente os que deveriam mostrar, ou faz uma seleção justa ali. Ela tem filtros específicos, que ela tem temáticas que ela quer mostrar um pouco mais, né? Determinados nichos assim de sites, de perfis que ela quer mostrar, outros que ela quer mostrar muito menos, e ela esconde, né, assuntos que ela quer mostrar mais, assuntos que ela quer mostrar menos. Isso é muito claro, para quem mexe um pouquinho, para quem estuda um pouco o assunto, isso fica muito claro. É difícil a gente acreditar nisso quando a gente está totalmente por fora do assunto. A impressão que dá é que é uma teoria da grande teoria da conspiração, mas não é, gente. Isso é muito para quem estuda um pouquinho, para quem começa a investigar, isso é muito óbvio que eles fazem isso. E aí você tem, por exemplo, em algumas matérias, algumas suposições, né? Por exemplo, o mundo vai acabar, o aquecimento global, suposições que começam a gerar consequências, né? Ninguém sabe se assim, o mundo não vai acabar por causa do aquecimento global, mas eles colocam isso e as pessoas começam a agir como se o mundo de fato fosse acabar e fosse a coisa mais assim imediata, a maior necessidade, né? Um monte de pessoas morrendo de fome, morrendo de doença, falta de saneamento básico, tráfico de drogas, assim, matando absurdamente, mas as pessoas estão preocupadas com o aquecimento global, que daqui a alguns milênios o mundo pode acabar. Então, quer dizer, a completa incoerência, assim, coisas completamente sem noção. A mídia consegue criar essas posições e mudar as ações das pessoas, né? A opinião jornalística, né, na verdade, ela não mostra essa opinião, ela não é a opinião das pessoas, é a opinião de determinados jornais. Então você consegue ter uma pequena elite ali que tem esse controle, né, dessa mídia, dando essa opinião como se fosse a opinião da maioria, que na verdade não é a opinião da maioria das pessoas, né? Então, pelo contrário, essa opinião publicada acaba sendo a opinião pública, porque ela vai influenciar a grande maioria das pessoas, ou pelo menos a maioria que não buscam outras informações a não ser a grande mídia, como é o exemplo desse livro, né? Que é o melhor lugar para a gente buscar informações, são os grandes clássicos. E o fato não revelado, ele acaba sendo inexistente, né? Então, aquilo que eu falei, ela mostra, daqueles 10 milhões de fatos, ela escolhe 10. Ela sempre escolhe mais ou menos ali os mesmos assuntos. Então, coisas que ela não mostra, parece que não existe. Não tem como num ser humano, o cara que trabalha, estuda e tem a família dele, tem que cuidar da família, ele saber de tudo que está acontecendo no mundo inteiro. É absolutamente inviável, né? Então, assim, ele não. Então parece que aquilo não acontece. Se ele não busca essa informação não chega até ele. É como se não existisse, né? Como se a gente vivesse quase em outro planeta. Isso também cria tabus, porque assuntos que a mídia não fala, opiniões que a mídia não mostra, opiniões contrárias ao que ela mostra, né, por exemplo, aquilo torna um tabu, você acaba não conseguindo dizer aquilo que a mídia não mostra. Né? Cria um gelo muito grande você dar uma opinião diferente da opinião da mídia num grupo de pessoas, por causa dessa questão da espiral de silêncio, né? Do constrangimento, da sanção, né? Até risco físico, risco econômico, perder um cliente, uma coisa do tipo. Então a mídia também fornece frases prontas, né, para defender a opinião da mídia é sempre muito mais fácil, porque você vai ter um arsenal ali de opiniões, de frases prontas, de contexto, de matéria, de reportagem, de coisas, né, para citar. Quando eu falo da mídia, não é só a mídia, né, a própria arte hoje também faz parte disso, né, as novelas, as músicas, né, os filmes, né, muitos dos livros também fazem parte desse arsenal, né, que é fácil, você parece complexo, parece teoria da conspiração para quem não se informou, né, mas isso não começou agora, gente. Isso começa alguns séculos atrás, bastante séculos atrás. Você começa com esse controle, né? No nazismo esse controle já era absoluto. Quer dizer, e ingênuo da nossa parte achar que hoje não acontece nada. Hoje a gente é super informada, a mídia é super ingênua, é super, né, sem partido, enfim, né? Esse controle de fato para a conta dele hoje parece teoria da conspiração, mas não é, porque isso é uma construção que já se dá há muito tempo. Já tinha desde o Império Romano. O Império Romano já tinha esse controle da opinião pública, né? Aquela política da pão e circo, enfim, várias outras ações. E ingenuidade é você achar que mais de 2.000 anos depois, com todo assim, o Estado está cheio de televisão, assim, dentro da sua casa, muito mais fácil ter esse controle, né? O aparelho celular, o computador, as mídias sociais, enfim.
é muito mais fácil ele ter a sua opinião, esse controle da sua opinião, você achar que de fato ele não usa isso, né? Seria muita ingenuidade. É justamente até o próprio controle que o Estado tem, né, na nossa opinião, que faz a gente achar que ele não tem controle nenhum, né? Porque é absurdo você imaginar que há 2.000 anos atrás tinha, e hoje, com todos esses meios de ação, o Estado tem como saber se você está no banheiro, se você está na sala, e não vai usar dessa informação, né? Não vai usar desses meios de ação para fazer a manipulação da sua opinião. Lógico que nem sempre ele vai conseguir. Aí se ele vai conseguir ou não depende de você, né? Então o mundo ele acaba sendo mostrado por essa régua da mídia, né? O que a mídia mostra, você acredita que de fato é o mundo e nem sempre é, né? Então você forma uma pseudo-realidade. Você num problema, como eu disse, num país como o Brasil, que é o maior importador de crack, de cocaína, usuário, enfim, criminalidade, 70 mil pessoas assassinadas por ano, 50% da população não tem saneamento básico, você acha que outras coisas elementares são os grandes problemas. As pessoas se preocupam com o aquecimento global, assim, desejos sexuais se tornam os grandes problemas assim da população, né? Então, quer dizer, você tem outros problemas muito maiores. Não que esses talvez não sejam problemas, às vezes até são, né? Mas São Tomás de Aquino já dizia, o próprio Aristóteles, é próprio do sábio ordenar. Saber é o quê? Saber é ordenação. Razão é ordem, é proporção. Né? Então, quer dizer, se você não consegue ordenar, você não sabe nada. Se você pega o trata como mais importante, é como se você não soubesse de fato o que está acontecendo. E é isso que a mídia faz. Ela faz não, aquilo que eu disse, não é necessariamente uma mentira, mas ela traz uma coisa que tem uma importância X e coloca como se tivesse uma importância Y. E você acaba esquecendo de fato das coisas que são mais importantes. Você tem, por exemplo, casos de corrupção. Você teve casos de corrupção há alguns anos atrás de trilhões, mas agora casos de milhares, ela ocupa o jornal inteiro, o tempo inteiro. Não é que não tenha que se preocupar com os milhares, mas por uma questão de ordem, de razão, de proporção, você tem que se preocupar primeiro com os trilhões. E aí você vai de cima para baixo, e não de baixo para cima. Né? Mas é com essa inversão da ordem, da proporção, dessa manipulação, não necessariamente uma mentira, que ela consegue fazer essa manipulação. Né? Então o indivíduo ele acaba ficando muito impotente, né, contra esse poder, todo esse aparato da mídia. Por quê? Porque, por exemplo, se ela pega para falar mal de um tema ou para falar mal de um indivíduo, para crucificar esse indivíduo, qual é o poder desse indivíduo para rebater essas críticas? É quase zero, é muito difícil. Às vezes ele tem uma rede social, alguma coisa, mas fica quase impossível ele conseguir de fato. Né? Muitas vezes a gente vê alguma reportagem que sai errado, alguma coisa, no WhatsApp você recebe alguma denúncia equivocada, né? Aquilo se espalha com uma velocidade, às vezes não é a pessoa, mas até você saber que não é, coitada da pessoa, era uma prisão perpétua seria melhor do que ela sofrer esse tipo de humilhação, assim, às vezes tendo uma intimidade exposta, uma coisa do tipo. Então, quer dizer, o indivíduo acaba ficando muito impotente com relação a isso, ele não tem muito o que fazer, né? Então, é o que eu venho dizendo, né? Essa manipulação às vezes não é nem descarada, é uma diferença de ângulo, né? Que ela mostra uma pessoa, aí mostra uma foto numa pessoa, ela está sempre sorrindo, aí mostra outra pessoa, ela está dizer só isso. Para quem está informado, não vai se influenciar por isso, mas para a grande maioria das pessoas que não tem condição de buscar informação além daquilo, isso faz muita diferença, né? Se você mostra, por exemplo, a matéria de um candidato numa sequência de notícias ruins, aquilo no seu subconsciente associa aquele candidato a uma coisa ruim. E aí você mostra outro candidato sempre rindo numa sequência de notícias boas. Então, quer dizer, isso é uma manipulação inconsciente muito grande, quando às vezes você tem a simpatia por alguma coisa e não sabe por quê. É por causa desse tipo, né? Você tem, por exemplo, no livro do Jardim das Aflições, do Olavo de Carvalho, ele demonstra assim, o quanto ele cita estudos, o quanto que esse controle subliminar, ele faz muito mais isso. Por quê? Justamente para você subliminar. Você está comendo alguma coisa ali, botando para dentro, que, não sabe, que você não percebe que está colocando para dentro. Né? Não passa pelo seu filtro da sua razão. Porque quando a pessoa te declara que está querendo te dizer exatamente o que ela quer dizer, você passa pelo filtro da sua mente, da sua razão, e você filtra, e você sabe se você pode levar aquilo
a sério ou não. Quando essa informação vem de uma maneira inconsciente, você acaba engolindo ali sem perceber e aquilo acaba influenciando na sua cabeça muito mais, né, do que de fato se fosse de uma maneira clara, né? Você percebe isso quando você discute um assunto com uma pessoa sobre uma coisa que ela não sabe. Se você discorda com uma pessoa, você está discutindo com uma pessoa, se você discorda sobre uma coisa que ela sabe, um assunto que ela estudou, ela vai discutir educadamente, vai apontar os fatores, porque sim, porque não, porque ela sabe que aquilo ali na realidade tem uma certa ambiguidade, ela vai aceitar o seu ponto de vista diferente, vocês vão conversar. Agora, se você por acaso discorda de alguém que nunca estudou um assunto, e você discorda aquilo dela, ela fica ofendida, ela só falta querer te bater, né? Se você discorda desses grandes temas polêmicos, assim, Big Bang, darwinismo, aquecimento global, se você discorda alguma coisa dessas, com essas coisas, né, desses assuntos que a pessoa nunca estudou, ela fica revoltada com você, ela para de falar com você. Estou falando sério. Então, assim, quanto menos você sabe, mais revoltado você fica. Isso mostra essa influência dessas informações que de maneira inconsciente, né, na cabeça da pessoa, e a pessoa defende, mas no fundo, ela não sabe nem por que ela está defendendo aquilo. Você perguntar um argumento, ela não sabe, né? Basta um argumento contrário, a pessoa fica sem saída e não sabe o que responder. Mas ainda assim ela vai ficar ofendida com você. Né? Então, como eu venho dizendo tudo isso de uma forma consciente. Né? Então, concluindo, pessoal, já me alongando até mais do que eu gostaria aqui, é importante a gente fazer o rastreamento das nossas ideias, para a gente não cair nisso, né? Saber da onde que a gente acredita, por que a gente começou a acreditar em determinado assunto, por que a gente começou a desacreditar em outro. Né? Vou dar um outro exemplo aqui, na Idade Média. A gente tem uma opinião totalmente deturpada. Eu sempre fui católico, fui criado na igreja católica até os 30 anos. Tinha uma visão totalmente deturpada da ação da igreja católica durante a Idade Média. Por exemplo, a gente tem uma opinião que a igreja é contra a ciência. É justamente o oposto. A igreja católica fundou a ciência, deu todas as possibilidades, todas as bases, enfim, não existia. A gente pode falar praticamente pelos estudiosos, não existiria sem a igreja católica. Opa, falando rápido aqui, engasguei. Então, pessoal, a gente tem essa impressão, né? E é justamente o contrário. Se você pegar para estudar, você vai ver que quase todos os assuntos, quem começaram a estudar foi padres, quem começaram a investigar foram os padres. As universidades foram criadas pelos padres. Toda a cultura greco-romana, tudo que a gente conhece de Aristóteles, Platão, isso tudo veio de uma... Essa tradição foi mantida pelos padres, as traduções, enfim. Então seria inimaginável você ter ciência, ou supostamente uma revolução científica ali no século XV, XVI, se não tivesse a ação da Igreja Católica dando suporte a isso. E é justamente a noção que a gente tem, manipulada pela mídia, é justamente o contrário. Né? Boas ideias já levaram a grandes catástrofes, né? Então isso tem a relação com a gente rastrear a nossa ideia. Né? Então a mídia lança algumas ideias hoje, que aquilo que eu falei que parece bonita, né? Aquecimento global, vamos defender o planeta, que é a coisa mais... Quem não quer defender o planeta, gente? Então quer dizer, isso é uma coisa maravilhosa, mas assim, existem outras coisas que são mais importantes, que assim, o planeta não vai acabar de hoje para amanhã. Então, assim, parece até absurdo falar isso, mas assim, o planeta de fato não está aquecendo, né? Então, quer dizer, a gente vê essas coisas, a gente acaba comprando. Parece que quem não é que eu queira que eu vou destruir o planeta, não é isso. Mas é que assim, você tem que ordenar e proporcionar e colocar na ordem essas coisas, ver se de fato esse problema é tão grande mesmo, se de fato não tem tecnologia, se já não está havendo, né, a gente nunca cuidou tanto da natureza, dos animais, então é justamente o contrário. A mídia gosta de inverter e traz à tona esses temas de tal forma que se você se coloca contra, você acaba sendo um mau caráter. Como é que você se coloca contra uma coisa dessa? Né? Então te deixa quase que sem oportunidade. Né? Então a gente tem que, nem sempre, assim, a gente tem que ter cuidado quando a gente compra essas opiniões da grande mídia. Hoje eu já aprendi uma coisa, se eu vejo a grande mídia fazendo uma campanha, eu sei que tem alguma canalice por trás. Eu já não levo fé. Já sei que é o contrário. Então, quer dizer, se você vê um lugar ou outro, tudo bem. Agora, se você vê de repente aquela coisa
surgindo, é porque tem alguma coisa por trás. Não que aquilo em si seja ruim, seja errado. Lógico que a gente tem que cuidar do planeta, gente. Não estou falando lógico, mas assim, não nessas proporções que ela tem colocado, que a mídia coloca. Né? Então, quer dizer, na verdade, ela está querendo ocultar outra coisa e te levar a fazer outra coisa. É outras coisas nesse meio termo que ela quer vender e você não vai perceber, vai acabar comprando. Ninguém sozinho é capaz de prever os acontecimentos, né? Então, por isso que a gente tem que dar valor às tradições, aos costumes, à opinião dos mais velhos, aos grandes clássicos, aos grandes estudiosos, né? Então, quer dizer, é isso que eu falei, as ideias boas já levaram a grande catástrofe, né? A gente vê os regimes autoritários do século XX, mostraram isso, século XX, né? Então, quer dizer, então a gente tem que valorizar, gente, aquilo que trouxe a gente até aqui. A mídia fica nessa de evoluir, de mudar, de trocar, de tudo novo, novo. Na verdade, ela quer destruir toda essa nossa base intelectual, essa cultura judaico-cristã, romana, que é o que sustenta a nossa sociedade, que a gente tem que valorizar isso. Né, isso também, basicamente, falei, nessa cultura revolucionária e as mudanças de valores que a mídia tenta impor, né? E a liberdade, às vezes, liberdade até de não gostar. Parece que hoje ela coloca essas ideias, essas pautas, e você é obrigado a comprar, é obrigado a defender, é obrigado a achar tudo lindo, é obrigado a achar tudo maravilhoso. Peraí, gente, cada um tem direito de ter a própria opinião, falar que não gosta, mas tudo bem, quer fazer, faz. Agora eu tenho o direito de não querer fazer, ou não gostar, ou não achar bonito. Né? Parece que as pessoas são de vidro, tem que fazer e tem que achar lindo, e tem que achar maravilhoso, e tem que todo mundo aplaudir. Peraí, quer ser aplaudido? Escreve um best-seller, acha a cura do câncer, a cura da AIDS, ganha um prêmio Nobel, faz alguma coisa de relevante, né? As coisas mais banais e mais idiotas, a pessoa tira uma foto da bunda e quer ser aplaudida, e quer que as pessoas achem aquilo lindo e maravilhoso e não sei o quê. Olha só, se quer fazer, faz, entendeu? Esse tipo de atitude cotidiana do dia a dia. Mas ninguém precisa achar bonito. E faz parte, você não gostar, o outro não gostar. A gente tem que aprender a conviver com isso, né? E parar de achar que todo mundo tem que aprovar tudo de todo mundo. Todo mundo tem que gostar de tudo. O fato de desaprovar também não quer dizer que tem que agredir, que tem que reprimir, nada disso. Agora é questão de cada um ter o direito de ter os próprios critérios, os próprios valores, buscar coerência, buscar a opinião de grandes pensadores sobre esses assuntos e ter uma opinião bem fundamentada e não ficar comprando essa, né, de politicamente correto, que a partir disso ela tenta, né, a mídia tenta desvirtuar os nossos valores, impor valores, né, com que ela propõe e favorecer determinados grupos políticos, que a gente sabe muito bem disso, né? Então eu acho que maior prova, né, que o consenso, a opinião pública não vale nada, né? Essa minoria falante não sabe absolutamente nada. Se o consenso garantisse alguma coisa, Jesus Cristo não teria sido crucificado. A gente pode pegar o exemplo de Sócrates também, né, que os grandes políticos, os grandes juristas da época, né, acharam que era um absurdo. Ele está questionando os mitos da época, né? E teve um fim muito parecido, né? Então, quer dizer, nem sempre o consenso, a opinião pública, essas coisas que a grande mídia fala, ou que a minoria falante coloca, né, nem sempre é a grande verdade. Né? Então a gente tem que ter esse rastreamento da opinião para a gente saber o que a gente defende de fato. Né? O Olavo de Carvalho fala o seguinte: você só tem opinião quando você lê os 50 livros sobre um assunto. Porque você vai ler um livro, você vai ter opinião daquele um livro. Você não leu nenhum livro, você tem opinião da mídia. Pode saber disso. É propaganda de um lado, propaganda do outro. Sua opinião é baseada em propaganda. Você lê um livro, você vai ter opinião baseada em um livro. Você só vai ter a sua opinião quando você lê vários livros, e aí você vai formar uma opinião em cima desses livros. Né? Se você não fez isso, você simplesmente não tem opinião. Você está defendendo a opinião de alguém. Então, no mínimo, você tem que saber de onde surgiu essa opinião e mais, qual é o interesse dessa pessoa quando manifestou essa opinião. Né? Eu gosto de dar o exemplo de futebol. Muitas vezes no futebol você bota um zagueiro querendo fazer um gol de contra-ataque. Então, quer dizer, não é porque você... Às vezes, na realidade, tem disso. Você toma uma atitude que parece uma coisa e a resposta é outra. Isso acontece muito na história das ideias, na história da filosofia. Se você estudar, uma ideia que parecia ir para um lado, levou para o outro. Por exemplo, o nazismo, o próprio comunismo, né? Não era direitos iguais, liberdade, não sei o quê, e acabou matando aí mais de 100 milhões de pessoas em menos de um século. Então, quer dizer, não é por aí. Às vezes a ideia manifesta de uma maneira, justiça, igualdade. A Revolução Francesa é outra, igualdade, liberdade.
todo mundo morto, né? Essa é a igualdade, todo mundo morto, só se for. Então, quer dizer, nem sempre essas ideias elas são colocadas assim, elas de fato se manifestam na estrutura da realidade daquela maneira. É aquilo que eu falei, ninguém consegue prever todos os acontecimentos. Né? Você pode ter uma ideia, é igual o futebol, o técnico tem uma ideia. Eu vou botar 5 atacantes, vou fazer muito gol. Chega lá, perde 10-0. Na cabeça dele, ele ia ganhar, pô, mas na hora do vamos ver, o bagulho ele fica doido. Você não consegue prever o que vai acontecer, as ações de outras pessoas que também estão pensando e também estão agindo. Então, quer dizer, nesse emaranhado aí, por isso que a gente tem que valorizar a tradição, os valores dos grandes intelectuais, né? Para a gente não acabar cometendo uma grande bobagem achando que está ajudando. Isso é se acha que está ajudando, né? Eu acho que a maioria dessas pessoas que dão essas opiniões assim sabem que não vão ajudar, agora querem mostrar, parecer ajudar, e no fim elas atingem o objetivo dela, que é esse controle da opinião pública, né? Tem outra frase interessante também, que é de Santo Agostinho, né? Nas coisas necessárias a unidade, que é o que eu acho que é a crença em Deus, que era as leis divinas, né? Que seria a unidade que a gente precisaria, e no resto a gente poderia discordar, as outras opiniões, né? Mas hoje a gente não tem mais essa unidade em nada, né? Nas coisas necessárias, e hoje é o contrário, nas coisas que são menos relevantes, né? Nas duvidosas ali, nos detalhes, né? Eles querem impor a sua opinião, querem impor a opinião politicamente correta, te obrigando a aceitar aquilo ali. Então, o próprio livro do Libido Dominante explica, né? O demônio, até para agir, ele age, ele pega a palavra de Deus e inverte, ele não consegue nem pensar por si, né? Ele pega o que Deus, né? Assim, ele pega essa coisa de Santo Agostinho, que é a unidade no essencial, né? E você ter liberdade no que não é essencial e inverte isso. Ele te dá liberdade no essencial e no que não é essencial ele quer te controlar. É justamente o contrário, né? E todas as coisas a caridade, né? Independente da gente ter as opiniões diferentes, isso faz parte, esse diálogo é importante, essa discordância, e é assim que a gente vai conseguir chegar a opiniões cada vez mais sábias. Então é isso aí, pessoal. Vou deixar aqui meus contatos, tá? Meu Instagram, Facebook. Eu sou nutricionista para professor de educação física. Se quiser, eu tenho um canal onde eu divulgo também essas informações, tá? Esse é o canal que eu vou postar esse vídeo. E te agradeço, vou pedir para você curtir, compartilhar aí, mandar para os amigos, beleza? Então até a próxima aí, galera. Abraço.